Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tensão que existe em praticamente toda tentativa de resolver um problema de verdade. Aquele conflito clássico entre um modelo matemático, todo certinho, e o sistema do mundo real, que é bem mais bagunçado e onde esse modelo precisa funcionar. E a questão que vai guiar nossa conversa é exatamente esta. Na hora do aperto, na hora de encarar um desafio, o que manda? A precisão dos números, do cálculo, ou a gente precisa dar um passo para trás e entender o cenário completo? Essa escolha, no fundo, pode definir o sucesso ou o fracasso de um projeto inteiro. Ok, vamos começar entendendo o lado dos números. Para isso, a gente vai falar de uma ferramenta que é, nossa, incrivelmente poderosa. Pensa nela como um microscópio, sabe? Capaz de focar num problema com uma clareza absurda. Essa ferramenta se chama pesquisa operacional, ou simplesmente PO. E ela é, na sua essência, a ciência de tomar a melhor decisão. Não tem espaço para "eu acho que". Não, a PO usa matemática para provar com números qual é o caminho ideal. E o processo é de uma lógica elegante. Primeiro, a gente define o problema de um jeito bem claro. Segundo, esse problema é traduzido para a linguagem da matemática, ou seja, vira um modelo. E terceiro, a gente resolve esse modelo e, voilá, encontra a resposta perfeita, a tal da solução ótima. Parece a prova de falhas, não é mesmo? Pois é. É aqui que a história começa a ficar interessante, porque existe um ponto cego perigoso nesse método. Um momento em que toda essa perfeição matemática pode se mostrar, na prática, inútil. O grande risco, e a gente vê isso em muitos projetos que não dão certo, é o que os especialistas chamam de ineficácia prática. É exatamente isso. A solução é matematicamente impecável no papel, mas no mundo real simplesmente não funciona. Isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão. Como é que uma coisa que foi provada como ótima pode dar tão errado na prática? O que está faltando nessa equação? E a resposta é essa. Falta uma visão sistêmica. O nosso microscópio, o modelo, estava tão focado em uma pecinha do quebra-cabeça que ele esqueceu de olhar o resto da imagem. Ele ignorou a máquina inteira. Então, tá na hora de trocar de lente. Se a PO era o nosso microscópio, agora a gente precisa de um telescópio. Um que nos permita ver o cenário completo, a constelação inteira onde o nosso problema está. Esse telescópio se chama Teoria Geral dos Sistemas, e o que ela nos ensina é bem profundo. Nada, absolutamente nada, existe de forma isolada. Um sistema é um conjunto de partes que dependem umas das outras, e todas elas trabalham juntas para atingir um objetivo em comum. A palavra-chave aqui, o pulo do gato, é interdependência. É o conceito mais importante. Num sistema, não dá para mexer numa peça sem afetar todas as outras. É como uma teia de aranha. Se tocar em um fiozinho, a teia inteira vibra. E é dessa conexão, dessa vibração em conjunto, que uma coisa quase mágica acontece. Uma propriedade que não está em nenhuma das partes sozinhas, mas que surge, que emerge da interação entre elas. Essa propriedade tem um nome: sinergia. É por causa dela que um time bem entrosado joga melhor que a soma dos seus craques. É a razão de ser das organizações. É aquela frase clássica que todo mundo já ouviu, mas que é a pura essência da visão sistêmica. A mágica acontece quando as peças se juntam. O resultado final é maior, é mais potente do que se a gente simplesmente somasse o que cada peça faria sozinha. Exato. Na matemática dos sistemas, 2 mais 2 pode sim ser igual a 5. E esse 1 a mais é a sinergia. É o valor que foi criado pela colaboração, pela interdependência bem feita. Quer ver um exemplo bem prático? Imagina 3 pessoas numa fábrica de cadeiras. Se cada uma trabalhar isolada, fazendo uma parte da cadeira, no final da hora teremos o quê? 3 peças soltas. Agora, vamos organizar o trabalho. Vamos fazer eles trabalharem juntos, como um sistema. Um corta a madeira, o outro monta, o terceiro dá o acabamento. De repente, naquela mesma hora, não saem mais 3 peças. Saem 5 cadeiras prontinhas. Isso é sinergia em ação. Ok, então a gente tem o microscópio da pesquisa operacional e o telescópio da teoria dos sistemas. A grande questão é como é que a gente usa os dois juntos para chegar em soluções que de fato funcionam. Olha, o ponto crucial é este, e essa é talvez a ideia mais importante de hoje. A ferramenta tem que servir à visão. A pesquisa operacional, com toda a sua precisão matemática, precisa estar subordinada à compreensão do sistema como um todo. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro.
De um lado, o microscópio da PO. Foca nas partes individuais, usa matemática e o objetivo é otimizar aquela pecinha. Do outro, o telescópio da teoria dos sistemas. Foca no sistema inteiro, analisa as interdependências e o objetivo final é a sinergia. São objetivos diferentes e a sinergia sempre tem que vir primeiro. E isso quer dizer que a ordem das coisas importa e muito. Primeiro, a gente usa o telescópio para entender o sistema, mapear as conexões, entender o objetivo maior. Só depois, com essa visão clara, é que a gente pega o microscópio para otimizar uma parte, garantindo que essa otimização vai ajudar o todo e não atrapalhar. Então, o que a gente leva para casa de tudo isso? Primeiro, otimizar uma peça isoladamente pode, por mais estranho que pareça, piorar o resultado final. Segundo, a chave para não cair nessa armadilha é entender as interdependências do sistema. E por fim, que as soluções que realmente funcionam, as mais fortes, nascem quando a gente consegue juntar a visão ampla do sistema com a precisão do modelo. Fica então a reflexão final. Quando o próximo grande problema aparecer à frente, qual vai ser a bússola? Aquele mapa perfeitamente desenhado pelo modelo matemático ou o terreno real, complexo, cheio de conexões? A resposta, como a gente viu, está em saber usar os dois. Primeiro, entender o terreno, e só depois usar o mapa para navegar melhor.